Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro O Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 104, com o tema Direito Sagrado. Eu sou Amaral e farei um estudo com vocês. Vamos então à leitura, meus irmãos. Então, capítulo 104, Direito Sagrado. Citação inicial. Porque a vós foi concedido, em relação ao Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Paulo, o gigante de Tarso, em sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Cooperar pessoalmente com os administradores humanos, em sentido direto, sempre constitui objeto da ambição dos servidores dessa ou daquela organização terrestre. Invariável de confiança, a partilha da responsabilidade entre o superior que sabe determinar e fazer justiça e o subordinado que sabe servir, institui a base da harmonia para a ação diária. Realização essa que todas as instituições procuram atingir. Muitos discípulos do cristianismo parecem ignorar que, em relação a Jesus, a reciprocidade é a mesma, elevada ao grau máximo, no terreno da fidelidade e da compreensão. Mais entendimento do programa divino significa dizer maior expressão do testemunho individual nos serviços do mestre. Competência dilatada, deveres crescidos, mais luz, mais visão. Muitos homens naturalmente aproveitáveis em certas características intelectuais, mas ainda enfermos da mente, desejariam aceitar o Salvador e crer nele, mas não conseguem, de pronto, semelhante à edificação íntima. Em vista da ignorância que não remove e dos caprichos que acariciam, falta-lhes a integração no direito de sentir as verdades de Jesus, o que somente conseguirão quando se reajustem o que se faz indispensável. Todavia, o discípulo admitido aos benefícios da crença foi considerado digno de conviver espiritualmente com o Mestre. Entre ele e o Senhor já existe a partilha da confiança e da responsabilidade. Contudo, enquanto perseveram as alegrias de Belém e as glórias de Cafarnaum, o trabalho da fé se desdobra maravilhoso. Mas, em sobrevindo a divisão das angústias da cruz, muitos aprendizes fogem, receando o sofrimento e revelando-se indignos da escolha. Os que assim procedem categorizam-se à conta de loucos, porquanto subtrair-se à colaboração com Cristo é menosprezar o direito sagrado. Emmanuel, nesse texto, ele cita Paulo, e eu gosto muito dessa citação dele com Paulo, porque ambos possuíam algumas características de personalidade muito semelhantes. Uma delas é essa disciplina férrea, esse aspecto de individualidade extremamente de austero dos dois. Embora Paulo tenha se modificado bastante, desde que deixou de ser Saulo e passa a ser Paulo, insisto, o gigante de Tarso, para mim, indiscutivelmente, o apóstolo que tem maior responsabilidade sobre a divulgação do Evangelho do Cristo Jesus para o mundo, ele nos traz uma leitura extremamente austera. E quando ele fala dessa questão de trabalhar, de cooperar com a obra do Pai, através do Evangelho do Cristo Jesus, isso é um tema que me toca carinhosamente. Olha que loucura. Falar de Emmanuel e de Paulo e dizer que eles me tocam carinhosamente ao coração, porque é assim mesmo que eles me tocam. Eles não me parecem ser austeros. Eles tentam transmitir uma figura de durões e tudo mais, mas têm um coração gigantesco. Só que eles gostam de disciplina, e a mim, enquanto espírito imortal individual, me parece que nos falta, enquanto trabalhadores do Cristo, enquanto trabalhadores da seara do bem, enquanto trabalhadores da última hora, a compreensão de que o dado
da disciplina, esta dimensão esquecida pela humanidade, ou pela maior parte da humanidade, é uma dimensão fundamental para que nós possamos ter qualquer tipo de perspectiva de resultados na obra do Pai. O trabalhador, no momento inicial, que ele se apresenta para o trabalho, ele se encontra muito estimulado. Então, quando ele chega à casa espírita, ou à casa religiosa como um todo, e ele vai se identificando paulatinamente com as atividades, a ponto de se oferecer para ser um trabalhador. E aí eu gostaria de mudar o nome. Não da casa espírita, um trabalhador da causa espírita. E isso é fundamental. Não é a casa, com todo respeito a todas as casas, não é a casa que nos define, é a causa que nos define, a causa de trabalhadores da seara do bem, através do entendimento do Evangelho do Cristo Jesus, segundo os ensinamentos que nos são trazidos pela doutrina dos Espíritos. Então, nós nos oferecemos voluntariamente para sermos trabalhadores da casa. Da causa. E no momento inicial tudo são flores. Mas óbvio que, como em todo trabalho, existem percalços. É como o texto aqui coloca. Deixa eu só buscar aqui rapidamente. Ele coloca aqui, enquanto perseveram as alegrias de Belém e as glórias de Cafarnaum, está tudo bem. Quer dizer, naquele momento inicial, tudo são flores. Mas, em sobrevindo à divisão das angústias da cruz, muitos aprendizes fogem, receando o sofrimento e revelando-se indignos da escolha. Quando surge a dificuldade? Meus irmãos, trabalhar em equipe, qualquer que seja, é um desafio constante. É um desafio de aprendizado mútuo. É um desafio de autodisciplina, porque nós precisamos compreender que trabalhar em equipe é aceitar diferenças. E aceitar diferenças, meus irmãos, é um dos pré-requisitos de sabedoria. Não há como nenhum trabalho se manter em equipe. E, inclusive, coloco essa situação como o lar de cada um de nós. É impossível que nosso lar progrida, é impossível que nosso lar continue e persevere se nós não compreendermos que somos pessoas, somos espíritos com pensamentos diversos, com formas diferentes de compreender a vida, com históricos espirituais, culturais, pessoais diferentes, mas que nos propomos a um objetivo comum, que é o objetivo de, através do amor, nós convivermos. A arte da convivência é uma arte que demonstra o processo de amadurecimento individual de cada um dos membros daquela coletividade que representa aquela equipe. Nem tudo são flores e nem podem ser, porque senão vão apenas, meus irmãos, quando todos pensamos iguais, nós estamos, mesmo que através do trabalho no bem, de certa forma, alimentando um pouquinho os germes do egoísmo, da vaidade e do orgulho. É preciso haver o contraponto para que nós possamos aprender a estender, a ampliar a nossa capacidade de leitura da vida, ampliando nossos pontos de vista para perspectivas que anteriormente nós não teríamos se não encontrássemos o contraponto para as nossas ideias. Aquele filho mais desafiador, aquele membro da equipe mais desafiador, o cônjuge mais desafiador no convívio diário, que tem perspectivas e modos de ver a vida, de compreender as circunstâncias e de interagir de forma diferente da nossa, não é um inimigo, não é alguém a ser enxotado. É para que nós possamos ampliar as nossas perspectivas de compreensão da vida.
e a terminologia extremamente negativa de ovelha negra, eu gostaria de dizer que o único momento de citação de grande valor no Evangelho a respeito de ovelha não diz que a ovelha é branca ou negra, diz apenas que a ovelha foi perdida e que nós somos atrás. E que o pastor, mesmo tendo 99 ovelhas guardadinhas no seu rebanho, ele sai à procura daquela centésima que se desgarrou, mas ele não nomeia essa ovelha, seja lá pelo que for. Essa ovelha é fundamental, porque aquele rebanho só será completo se todas estiverem. O nosso lar só será completo se todos estivermos juntos. A nossa casa espiritual, a nossa casa espírita, a nossa casa religiosa só será completa se todos os trabalhadores estiverem. Temos momentos distintos. Às vezes estamos passando, meus irmãos, cada um passa por desafios e por guerras íntimas, interiores, que quem está do lado de fora não tem a menor ideia de porquê e nem como aquela criatura está passando pelos seus desafios. Não pensemos nós que os nossos problemas sejam os maiores problemas do mundo. Longe disso. Deixemos de nos sentir o centro do universo. Quando um trabalhador da casa espírita estiver de alguma forma afastado, separado, menos envolvido com os processos, é momento de nós o acolhermos. O trabalhador da casa espírita, o trabalhador da casa religiosa, quando de alguma forma se afasta das atividades, é momento de nós, enquanto casa, enquanto fraternidade, irmos até ele, oferecer o nosso colo, a nossa ajuda, o nosso ouvido, e não lhe julgar. Não lhe julgar. Porque se hoje é ele que está tombando em relação a algum tipo de desafio da sua vida pessoal, da sua vida profissional, enfim, qualquer das dimensões da vida, amanhã poderemos ser nós. E nenhum de nós está a salvo. E digo para vocês com muita certeza, em todas as vezes, todas as milhares de vezes que eu caí, as mãos amigas que me ajudaram a levantar são mãos sagradas para mim até hoje. Porque é nos momentos de dificuldade que nós verdadeiramente encontramos luz e força naquele irmão que nos oferece amor. Julgamento, o mundo está cheio disso. Nós viemos aqui, meus irmãos, foi para trabalhar. Nós viemos aqui foi para servir. Nós não viemos aqui para julgar. Se eu ou você quisermos julgar, que julguemos a nós próprios, que julguemos o fato porque nós ainda nos encontramos tão afastados de nossa evolução espiritual, se tantas e tantas vezes já fomos orientados sobre como devemos agir ante as circunstâncias. Ouvidemos do julgamento alheio. Ofereçamos ao irmão a mão amiga, o ombro, os ouvidos, o abraço, a energia que naquele momento, por algum motivo, lhe falta. Então, como diz o ditado da língua portuguesa, que é o dano que se recebe, na verdade esse ditado é um ditado franciscano, e ao falar de franciscano eu me lembro da minha casa, da casa em que eu trabalho, a quem eu agradeço profundamente todo o amor que me é devotado, em especial nos momentos a mim e a minha família, em especial nos inúmeros momentos em que eu caí e que a mão amiga dos trabalhadores e irmãos franciscanos me levantaram, que é o Senhor Francisco de Assis. Então, meus irmãos, o que basicamente nós precisamos compreender é que nós estamos aqui para trabalhar e para servir. E eu gostaria de fazer uma citação do Evangelho de João, em seu capítulo 5, aquele capítulo em que Jesus começa chegando a Jerusalém num sábado e ele passa pelo tanque, que em hebraico quer dizer Betesda, próximo ali à Porta das Ovelhas, e aí ele vai encontrar lá
o enfermo que estava há 38 anos esperando para receber a sua cura, e ali começa todo o processo de batalha lá com os doutores da lei. No capítulo 5, né, de João, insisto, no versículo 17, Jesus coloca a seguinte frase que para mim é lapidar: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Meus irmãos, estamos aqui para trabalhar, estamos aqui para servir, e este é um direito sagrado para todos aqueles que são iluminados pelo Evangelho do Cristo Jesus e são tocados em sua trajetória evolutiva espiritual. Quando nos compreendemos servidores da causa do bem, não utilizamos mais rótulo algum. Somos todos trabalhadores, trabalhadores do Cristo Jesus, o Cristo planetário, filhos do Pai de amor, pois evoluiremos e seremos analisados sempre enquanto coletividade, enquanto humanidade, e não apenas a individualidade. Aqueles que já deram passos a mais, que tenham seus braços fortificados, para que retornem seus olhares para aqueles que são mais retardatários, como eu. E busquemos-nos mutuamente em nosso carinho, em nosso afeto, na empatia, fundamental para todos aqueles que já compreenderam essa mensagem, que somos todos irmãos, irmãos em Cristo, e que temos uma única missão, que é nesta terra, em todas as nossas vivências, sermos trabalhadores da causa do Cristo, trabalhadores da seara do bem, trabalhadores da última hora, mas trabalhadores. Meus irmãos, é uma grande alegria e satisfação estar aqui com vocês, e essa foi a nossa contribuição para o Divulgar.net.